E o Ministério Público entregou para o Conselho de Medicina documentos que relatam o envolvimento de médicos no esquema de superfaturamento de próteses e cirurgias desnecessárias descoberto pela Operação Mr. Hyde. Se forem considerados culpados, os médicos perdem o direito de exercer a profissão. O documento entregue pela Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde envolve depoimentos, áudios e outras evidências que podem subsidiar o processo administrativo no Conselho Regional de Medicina contra os médicos envolvidos na operação. Os papéis foram protocolados nesta segunda-feira pelo promotor Maurício Miranda. No início deste mês, médicos, empresários e funcionários de clínicas e hospitais foram presos durante a Operação Mr. Hyde. Eles são investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa que lucrava com a prescrição de cirurgias sem necessidade. A polícia acredita que nos últimos 5 anos, o esquema movimentou mais de 30 milhões de reais. Superfaturamento de próteses e uso de materiais vencidos também estavam na fraude. Dias depois da operação, 5 dos 13 presos conseguiram habeas corpus e devem responder ao processo em liberdade. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas aqui em Brasília por crime de estelionato. A quadrilha prometia fraudar urnas eletrônicas em troca de pagamento de 5 milhões de reais. Foram cumpridos mandados também nos estados do Rio Grande do Sul, de Goiás e aqui no interior do Piauí. Foi desencadeada hoje também uma operação de combate a propagandas nazistas nas redes sociais. Uma pessoa foi presa em Taguatinga. A polícia apreendeu HDs, um celular e um computador. As investigações começaram em 2014, quando começaram as publicações de cunho nazista e discriminatório. O acusado, que não teve o nome divulgado, pode pegar até 5 anos de cadeia. Agora, essa informação da operação da Polícia Federal, de uma suposta fraude ou venda de fraude em eleições, chama muita atenção, Cláudio Humberto. Chama muita atenção e vem ao encontro da suspeita que sempre persiste, sobre a segurança da urna eletrônica. A Polícia Federal diz, a propósito dessa operação de hoje, que parece ser caso de vigaristas que aplicaram um golpe. Eles, na verdade, eles tentam vender o que não podem entregar. Mas a Polícia Federal poderia aproveitar essa ocasião e aprofundar as investigações até para que a sociedade tenha segurança absoluta com relação ao respeito do seu voto na urna eletrônica. Há muitas dúvidas, vários especialistas, inclusive no YouTube é possível encontrar isso, especialistas que questionam formas ou que advertem para vulnerabilidades do sistema de urna eletrônica. A investigação profunda é necessária, não para destruir a urna eletrônica, muito pelo contrário, mas para protegê-la, para assegurar a manutenção dessa forma de se votar, que tanto orgulha os brasileiros. Uma conquista do Brasil, um exemplo do Brasil para o mundo que precisa ser preservada, mas, sobretudo, a sua credibilidade. E novidades também na Operação Acrônimo. A Polícia Federal foi às ruas do DF, do Paraná e de São Paulo na 7ª fase da operação. O principal alvo é o sobrinho do governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais. O empresário Felipe Torres seria sócio do político em um restaurante no interior paulista. A suspeita é que o negócio tenha sido aberto com dinheiro de propina. A operação de hoje é resultado de uma investigação iniciada no ano passado, quando a PF apreendeu mais de R$100 mil e um avião bimotor aqui na capital federal. O dinheiro estava em poder de 2 pessoas que trabalhavam para o governador. A polícia apura irregularidades no financiamento e na prestação de contas da campanha eleitoral do petista. Essa informação, inclusive, do avião, a gente veiculou aqui e agora temos desdobramentos. Exatamente. Olha, essa operação de hoje decorre de delação premiada de Bené Oliveira, que é um empresário do ramo gráfico aqui de Brasília, que foi preso e fez esse acordo de delação premiada e entregou o jogo todo. Esse sobrinho do governador de Minas Gerais, governador do Partido dos Trabalhadores, Fernando Pimentel, diz que pediu dinheiro, segundo a investigação, pediu dinheiro a esse esquema de corrupção para montar um restaurante no interior de São Paulo, dizendo que o governador era sócio dele. Não é razoável imaginar que um governador de estado de Minas Gerais tenha planos de ser sócio de um restaurante no interior de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, a polícia tem mais a que investigar mesmo, porque a fonte da informação é muito segura, que é precisamente a pessoa que deu o dinheiro.
O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco um novo pacote de concessões e privatizações. Estão em jogo leilões nas áreas de infraestrutura, transporte público e saneamento básico. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque essa é uma grande aposta do governo para retomar o crescimento do país, né, Renata? É exatamente isso, Rodrigo. O governo vem apostando muito nesse chamado PPI, né, Programa de Parcerias e de Investimentos, exatamente nesse viés aí, para ajudar a retomar o crescimento do país, com foco muito na geração de empregos. Então, ao todo, são 25 projetos de infraestruturas relacionados a portos, aeroportos, ferrovias, tem também das áreas de mineração e também de energia. Agora há pouco aconteceu essa primeira reunião. A gente lembra que o governo anunciou isso logo no começo mesmo do governo Temer, quando ele ainda era interino. Então, ele fez essa aposta, o Congresso Nacional recentemente também votou, né, aprovando, então já está valendo. Então, hoje foi a primeira reunião, nós temos aí imagens dessa primeira reunião com o presidente Michel Temer, enfim, vários parceiros, ministros. Quem coordena esse programa é o Moreira Franco. Então, a previsão é que 21 desses 25 projetos sejam leiloados, lembrando que sempre uma parceria mesmo, né, concessões e privatizações com a empresa privada. Leiloados este ano e outros 4 no primeiro semestre de 2018. O programa prevê a concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e também Fortaleza, que já vinha sendo, inclusive, estudado pelo governo da ex-presidente Dilma. Além disso, serão concedidos também 2 terminais para a movimentação de cargas, né, que é uma reclamação muito grande também nos portos de Santarém, no Pará e no Rio de Janeiro, para poder escoar, enfim, toda essa produção. Então, a ideia, como a gente disse, é além de aumentar aí os empregos, é exatamente trazer também mais dinheiro para a economia do país. Também prevê a entrega para a iniciativa privada de 2 trechos de rodovias, que já foi anunciado. Então, a BR-364/365, que liga Goiás e Minas Gerais, e uma BR no Rio Grande do Sul. Outra novidade, Rodrigo, é que, historicamente, o BNDES, quem financia, né, esses programas, então agora o governo disse que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também vão ser financiadores, vão ajudar também, o empresariado, as empresas privadas a participarem desse programa. Rodrigo. Obrigado, Renata. Enquanto o presidente Michel Temer anunciava esse importante programa, tinha manifestação aqui na Esplanada dos Ministérios, a gente tem imagens, vamos colocar agora aqui, imagens de centrais sindicais se manifestando contra o governo, contra reformas também. Cláudio Humberto, são desafios daqui para frente para o governo federal. Exatamente. Olha, é preciso dizer que o presidente Michel Temer está certo quando ele faz opção por esse programa de investimentos e parcerias e também de privatização. O Estado brasileiro chegou à situação em que se encontra absolutamente falido em razão de vários fatores, mas principalmente de tomar conta, de se responsabilizar e custear, bancar áreas que não precisam ser bancadas pelo Estado brasileiro. E isso acaba refletindo no aumento do déficit público. E é o déficit público precisamente que está nos atormentando a todos e que mergulhou o país depois da gastança irresponsável dos governos Lula e Dilma, mergulhou este país na crise gravíssima em que se encontra com 12 milhões de desempregados. O Estado brasileiro tem que agir nas áreas de sua competência. Aquilo que pode ser tocado pela iniciativa privada deve ser tocado pela iniciativa privada. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto com a gente, o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o nosso número 999769204. E a seguir, a lei do farol baixo, liminar que suspendia multas, cai para rodovias já sinalizadas. No DF, mais de 10 trechos já ganharam placas e motoristas voltam a ser multados. O Band Cidade volta já.